Bem-vindos, Sono Ketoriko Silva. Se preparem para desvendar os véus do tempo. O mar nunca devolve os seus segredos. Ele apenas os guarda em um silêncio salgado e implacável. Mas há um segredo em particular que não está submerso, ele flutua. É um fantasma de lona e madeira que navega pela história com velas estufadas. E cabine vazia um enigma tão vasto e aterrorizante que forçou a imaginação humana a procurar por explicações que beiram a loucura e o apocalipse. Não falamos de um simples naufrágio, mas sim da evidência de uma força invisível, instantânea e total. Um poder que, se tivesse sido direcionado contra uma civilização, teria apagado seus vestígios como o vento apaga a areia. Uma força que mereceria o título aterrorizante e grandiloquente de a arma secreta que destruiu as legiões de Roma, e o palco para esta manifestação de terror histórico. Não foi o Mediterrâneo antigo, mas sim o Atlântico de 1872, no dia fatídico da descoberta do Mary Celeste. A cena se desenrola em 5 de dezembro de 1872, cerca de 600 milhas náuticas a leste dos Açores. O sol espreitava sobre as ondas em uma manhã que deveria ter sido comum para o bergantim britânico Dei Gratia, sob o comando do capitão David Morehouse, um homem prático e sem superstições. Mas o que a tripulação avistou à distância era algo que desafiava a lógica marítima. Um outro bergantim navegava errante, suas velas parcialmente rasgadas, mas ainda assim preenchidas por um vento constante e suave, em um curso estranhamente descontrolado, quase como se estivesse sob o comando de um marinheiro cego ou pior de nenhum. À medida que se aproximavam, o pavor rastejava como a névoa fria do mar. O navio não respondia aos sinais. Seu nome, visível na popa, era o do Mary Celeste, um nome familiar, pois Morehouse conhecia bem o seu capitão. Benjamin S. Briggs, um homem de fé inabalável, experiência rigorosa e reputação impecável. A embarcação parecia intacta, mas profundamente errada. Era a imagem perfeita de uma cena interrompida, de uma história que parou no meio da frase. A bordo, Dei Gratia, Morehouse e seu imediato, Oliver Devoe, trocaram olhares pesados, prenhes de mau presságio. Devoe, um marinheiro experiente, foi o primeiro a abordar, lançando-se com 2 outros tripulantes para a proa do navio silencioso. A abordagem foi fácil demais, e o silêncio que os recebeu era mais alto e mais aterrorizante do que qualquer grito de tempestade. Não havia vida, nem animal, nem humano. O capitão Briggs, sua esposa Sarah, sua filha pequena Sofia, de apenas 2 anos, e os 7 tripulantes, 10 almas no total, haviam desaparecido sem deixar qualquer vestígio de luta ou violência, desintegrados no ar ralo do oceano. Esta ausência total, esta perfeição macabra, é o cerne do mistério que nos força a buscar a arma secreta. O estado da embarcação era o que transformava o evento de um simples desastre marítimo em um enigma de proporções míticas. O Mary Celeste estava perfeitamente navegável, cerca de 1 metro de água no porão, o que era incomum, mas não perigoso. O velame estava parcialmente danificado, mas os mastros estavam firmes. O que era verdadeiramente perturbador eram os sinais de vida abruptamente abandonada. Na cabine do capitão, a mesa estava posta, com um serviço de café pela metade, quase como se Briggs e sua família tivessem saído para um passeio rápido. O baú de joias de Sarah Briggs permanecia intacto, refutando a teoria de pirataria. Os pertences pessoais de todos a bordo estavam em seus devidos lugares: pilhas de roupas dobradas,
cachimbos abandonados e, o mais comovente, um pequeno piano na cabine de Briggs estava intocado, um fantasma de melodia silenciada. Não havia manchas de sangue, nem marcas de luta, a não ser por um machado, encontrado fora de seu lugar, com uma marca estranha no corrimão da cabine. Um objeto que logo seria usado para construir a narrativa sensacionalista, mas que na realidade parecia apenas uma ferramenta usada de forma apressada. No entanto, havia certas ausências críticas. O sextante e o cronômetro do navio, instrumentos vitais para a navegação, não estavam no seu estojo. O livro de registro de bordo estava faltando. Embora o rascunho da última entrada permanecesse, datado de 10 dias antes, 25 de novembro, registrando a posição do navio a cerca de 100 milhas do local da descoberta. Além disso, isso era a chave para a porta da interpretação mais plausível. Um dos escaleres, o pequeno bote salva-vidas, estava faltando ou, mais especificamente, havia sido removido. Isso indicava uma evacuação deliberada, mas realizada sob extrema pressão. Não foi um desastre lento, foi uma decisão repentina, forçada por um terror instantâneo e avassalador. Este é o momento em que a história se separa do mundano e abraça a teoria da arma secreta. A carga do Mary Celeste consistia em 1.701 barris de álcool industrial, destinados à Itália para o enriquecimento de vinhos, um produto extremamente inflamável, um líquido volátil, uma substância que por si só poderia ser considerada arma. O capitão Briggs era um homem de família, de princípios, um marinheiro que jamais abandonaria o seu navio, a menos que a ameaça fosse fatal e imediata. A especulação histórica rapidamente descartou as hipóteses mais simples. Piratas teriam roubado os pertences de valor, o que não aconteceu. Motim teria deixado marcas de violência, o que não havia. A natureza do desaparecimento exigia uma explicação tão extraordinária quanto a ausência. E é aqui que entramos no reino das hipóteses que fariam o imperador romano tremer. Um terror invisível e sônico. O álcool industrial, armazenado no porão, poderia ter começado a liberar gases altamente voláteis. Apesar de os barris terem sido posteriormente verificados e não terem vazado significativamente, a combinação de gases inflamáveis, calor incomum e talvez uma faísca errante poderia ter levado a uma pequena, mas devastadora explosão não destrutiva. Imagine, por um momento, a cena. Um som estrondoso vindo do porão, talvez não forte o suficiente para estilhaçar o casco, mas sim potente o bastante para arremessar a escotilha principal para cima. Em um espaço confinado, esse evento pode ter sido acompanhado por uma onda de calor intensa e por gases sufocantes, fazendo com que Briggs, agindo instintivamente para proteger sua esposa e filha, ordenasse a evacuação imediata, convencido de que o navio inteiro explodiria a qualquer momento, transformando as 1.701 barricas de álcool em uma bomba incendiária de proporções épicas. Esta percepção de perigo iminente e total, essa ameaça que exigia o abandono, em segundos, foi a arma secreta. Não um ataque de canhões, mas um terror químico. A própria carga do navio se voltando contra ele, exigindo uma fuga desesperada. O cenário provável se desenrola como um pesadelo silencioso. Briggs, rapidamente, ordena que o bote salve-vidas seja arriado, amarrando-o ao navio com uma longa linha de reboque, a vezes painter. O sextante é levado junto com o cronômetro, pois ele tinha a intenção de retornar assim que a ameaça passasse, assim que os gases se dissipassem ou o fogo potencial fosse contido. Toda a tripulação, incluindo Sarah e Sofia, desce para o bote. O navio é abandonado
mas ainda está seguro a uma distância de reboque. O problema é que no mar, a palavra seguro é uma ilusão. O vento e as ondas, que antes pareciam calmos, podem ter aumentado rapidamente. A linha de reboque pode ter se rompido, ou pior, o Mary Celeste pode ter subitamente se afastado, deixando o bote minúsculo, superlotado, à deriva no vasto e indiferente Atlântico. A partir desse ponto, o destino daquelas 10 almas é um final silencioso, perdido nas correntes, engolido pelo esquecimento, sem que o Mary Celeste jamais testemunhasse o fim trágico de sua tripulação. O navio fantasma não é a cena do crime, mas sim o único sobrevivente intacto daquela tragédia instantânea e invisível. Esta reconstrução da explosão gasosa, do terror químico, é a explicação mais sóbria para uma ausência tão absoluta, mas a dimensão do mistério se amplifica quando consideramos o que o medo instantâneo pode fazer com a psique humana. Essa explosão, esse estrondo, essa onda de calor súbita não era apenas um perigo, era um ato de aniquilação psicológica, um evento que em segundos desmantelou toda a disciplina e treinamento de um capitão experiente, forçando-o a tomar a decisão mais drástica de sua carreira. Se tal arma de terror pudesse ser replicada, que exército poderia resistir? Que legião romana, conhecida por sua disciplina férrea, não quebraria diante de um inimigo que ataca pelo ar, sem deixar rastros, sem permitir a luta, apenas a fuga desesperada? O inquérito que se seguiu à chegada do Mary Celeste, vezes a Gibraltar, foi um espetáculo de desconfiança e fantasia. O procurador-geral Saliflad estava convencido de que o capitão Morehouse e sua tripulação haviam assassinado a tripulação do Mary Celeste para obter a recompensa do salvamento, ou que o próprio Briggs teria cometido algum tipo de crime hediondo. A história do machado encontrado fora do lugar foi explorada ao máximo, com a mídia transformando o evento em um épico de sangue e traição. Mas a falta de provas, a integridade da carga, a ausência total de sangue e a decência básica da cabine refutaram todas essas acusações. O Mary Celeste foi liberado, e o veredito final do inquérito foi o mais honesto de todos. Mistério inexplicável. A arma secreta de terror agiu tão perfeitamente que até mesmo a justiça humana se viu incapaz de processar o evento. O navio continuou sua vida sob novos donos, mas o estigma do fantasma nunca o abandonou. Ninguém queria o azar do Mary Celeste. O navio foi vendido inúmeras vezes e, curiosamente, em 1884, a saga do mistério finalmente encontrou o seu fim, não com uma revelação, mas com um ato final de destruição, sob a posse de um capitão chamado Gilman C. Parker. O Mary Celeste foi deliberadamente afundado na costa do Haiti, em uma tentativa fraudulenta de receber o dinheiro do seguro. O capitão Parker foi julgado. Embora tenha escapado da prisão devido a tecnicalidades, o seu cúmplice morreu esperando o julgamento. E o navio, que não pôde ser destruído pelo mar ou por uma arma secreta de terror, foi finalmente destruído pela ganância humana. No entanto, mesmo afundado, o seu mistério perdura, um buraco negro na história marítima que suga todas as explicações lógicas. O mistério do Mary Celeste continua a nos assombrar, não apenas pelo que aconteceu com as 10 almas a bordo, mas pelo que a sua ausência nos ensina. Ele nos ensina que a natureza pode inventar armas de destruição e terror que superam em eficácia qualquer dispositivo humano. A força do medo instantâneo, a volatilidade de um elemento químico transformado em aniquilador de vontades.
É uma arma mais potente do que qualquer flecha ou catapulta. Este bergantim silencioso, navegando sem mãos, é a prova material de que há forças no mundo, sejam elas naturais, atmosféricas ou o produto de uma reação química infeliz, que podem apagar a presença humana em um piscar de olhos, deixando apenas para trás a evidência de uma vida que existiu, mas que foi forçada à rendição total por uma ameaça invisível. O legado do Mary Celeste não é sobre fantasmas navegando, é sobre a fragilidade da nossa existência em face de um evento súbito e catastrófico, um evento que, se tivesse ocorrido séculos antes, teria sido interpretado como a ira de deuses ou o ataque de demônios, mas que em 1872 se apresentou como a mais fria e assustadora das armas. A ausência total, o silêncio que esconde um grito que jamais ouviremos. O navio navegou sozinho por 10 dias, o único monumento a um terror que consumiu a sua tripulação e que ainda, hoje mais de um século depois, nos faz questionar os limites da realidade e o poder destrutivo do desconhecido. A história do Mary Celeste é a história de um encontro com a arma secreta. O resultado foi a mais completa das derrotas para a tripulação, mas para o mistério foi a mais completa das vitórias, pois a embarcação continua a navegar pela imaginação humana, uma vela fantasma em busca de um segredo que o mar se recusa a entregar. E é neste eterno impasse que reside a sua imortalidade. Esta ausência é aterrorizante. Se você gostou desta viagem ao desconhecido, não esqueça de se inscrever e curtir para mais mistérios. Este foi o Sonoshi Toriko Silva e a história sempre esconde algo mais.